Fala galera, beleza? Hoje é dia 18 de setembro de 2025, nós estamos na semana epidemiológica 37, a última que passou. Vou mostrar para vocês alguns detalhes aqui do que está acontecendo com a Covid-19 no Brasil e aproveitar os novos painéis que foram lançados pelo Ministério. Eu já filtrei aqui no síndrome gripal pela Covid-19, que são os casos leves. A gente teve já 294.233 no ano de 2025, que é quando eu filtrei. A gente consegue ver que em 2025 tem menos casos do que em 2024 no geral. Casos leves. Outra coisa interessante é a pirâmide etária. A gente consegue ver bem aqui que casos leves de Covid, a maioria são na faixa etária de 20 a 59 anos, os casos leves de Covid, ou seja, a Covid está circulando e está circulando em pessoas não tão idosas. Outra coisa super interessante é que a gente consegue ver os casos confirmados entre pessoas com fatores de risco por ano. Então, em 2025, a gente tem aqui doenças cardíacas crônicas, diabetes e doenças respiratórias crônicas, depois gestantes e puérperas. Ou seja, se tu tem essas comorbidades, vai se vacinar. Super importante. Inclusive, como dá para filtrar por ano, a gente pode ver, por exemplo, se em 2023 esse perfil era semelhante. Doenças cardíacas crônicas, diabetes, doenças respiratórias crônicas e gestantes. Exatamente o mesmo perfil. Outra coisa interessante é que tem o painel de vigilância genômica também. A gente consegue ver aqui, em 2025 foram 2.933 exames sequenciados. E nisso a gente consegue ver as variantes. Vocês conseguem ver que tem essa laranja aqui que está tomando conta. Ela vem e começa aqui nessas últimas semanas, a gente vê claramente. E essa aqui é a XFG, que é a variante mais prevalente no Brasil como um todo, em 2025. Outra coisa interessante é o painel de síndrome respiratória aguda grave. Aqui a gente já vê outra coisa. Lá era casos leves. Aqui eu tô filtrado 2025, o ano inteiro. Aí a gente dá uma olhada no ano inteiro e vê aqui, qual é que é a detecção de vírus respiratórios em casos de síndrome respiratória aguda grave por faixa etária. A gente vê em 65 anos ou mais uma divisão entre os vírus, Covid-19, influenza A, rinovírus e vírus sincicial respiratório. Já nas crianças menores de 2 anos, a gente vê a quantidade de casos de síndrome respiratória aguda grave causados pelo vírus sincicial respiratório. Por isso que essa vacina que está sendo incorporada no SUS agora é muito importante. A partir do ano que vem, a gente espera que isso aqui reduza bastante. E aí, quando a gente pega e filtra por semana, vamos filtrar a semana 35. Quando a gente pega a semana 35, a gente vê mais rinovírus, vírus sincicial respiratório e a Covid-19 aparecendo aqui também. E aí, uma coisa interessante, eu ainda estou filtrado na semana 35. Dei uma olhada na incidência de síndrome respiratória aguda grave por Covid e faixa etária. Qual é que é a faixa etária com mais incidência? Aquela que está menos vacinada, que é as crianças, que é a cobertura vacinal mais baixa. E para as crianças, a vacina de Covid está no calendário. Então é só vacinar. E quando a gente olha para óbitos, o que a gente vê? Pessoas de 65 anos ou mais são bem afetadas e crianças menores de 2 anos é a segunda faixa etária mais afetada por óbitos, por Covid-19 faixa etária. E por que isso? Por causa da baixa cobertura vacinal nas crianças. Então essa história que o pessoal fica falando de vacina de Covid para criança, que fez as crianças vacinarem menos, os pais vacinarem menos, tá causando isso aqui. Então, por favor, vacinem as crianças para Covid-19. E, repito, eu tô filtrando isso aqui, semana epidemiológica 35 do ano de 2025, ou seja, 2 semanas atrás. Eu não tô falando de um dado lá atrás, é hoje. Então é importante que a gente entenda. Vamos pegar aqui 2025 de novo. A Covid-19 tá circulando, quase 300 mil casos de síndrome gripal em 2025, e a gente vê aqui síndrome respiratória aguda grave, na semana 35, uma circulação de Covid-19. E aqui é interessante que a gente pode filtrar por faixa etária, se foi a óbito ou não foi a óbito o caso, e a gente pode filtrar o vírus. Então, entrem nesse painel e se informem para saber, será que tá circulando, será que não tá? Então, esse painel aqui tá disponível para todo mundo acessar, tá bom, pessoal? Um abraço e até mais.